paz do Senhor. Amém. Glória. De imensa alegria retornar esse ministério, especialmente hoje das mães. Parabéns para as mães que estão aqui presentes. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Agradeço o convite do pastor José, esposa. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Queria que Deus tenha uma palavra aos nossos corações nessa noite. 1 Samuel 30, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, o último versículo, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores e alcançá-los? E o Senhor respondeu-lhe: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Amados, nós vamos falar a respeito de um episódio muito delicado, difícil, que ocorre na vida de Davi. Nós vamos aplicar algumas lições à vida, ao contexto das mães e também dos filhos, para que possamos refletir como temos conduzido as nossas vidas e aquilo que Deus requer de mim, de você. Enquanto mães, ele fala das mulheres, né? Enquanto filhos, todos nós somos filhos de alguém. O texto começa nos dizendo, meus queridos, que Davi ele comete um erro, ele vai atacar outros povos. Era a vontade de Deus que Davi atacasse outros exércitos, porém o erro de Davi foi que ele leva todo o exército dele para atacar outros povos e ele deixa a família dele e as famílias dos seus soldados desprotegidas, desguarnecidas. Então veio inimigos, um povo, um exército chamado Amalequitas, e ali eles sequestraram a família de Davi e as famílias de seus soldados. Então, por um descuido de Davi, as suas famílias foram levadas. O texto fala que levaram as mulheres, os filhos e as filhas. Quando eles deram essa brecha, deram esse descuido, o inimigo veio e atacou. Eu quero começar dizendo que o inimigo ataca quando você não está prestando atenção. Isso aqui eu quero começar dizendo para as mães. Perceba que você é importante na vida dos seus filhos. E muitas vezes nós não damos conta disso. Deus ele te criou, você que é mãe, Deus ele te criou com um propósito de amor, de autoridade, de correção, de exortação sobre a vida dos seus. E se você descuidar, o inimigo ataca. O texto vai nos dizer, amados, que o inimigo ataca justamente quando Davi estava ausente. E o inimigo ataca quando nós estamos ausentes. Se você não pode ser uma pessoa que está ali, preocupada, né? Com quem você anda, o que você está fazendo, quem são suas amizades. Isso é coisa de gente chata, careta. Não, é coisa de gente que ama e se preocupa. Porque o amor, esse amor que o mundo prega, onde eles permitem que você faça tudo, isso não é o conceito de amor bíblico. Deus nos ama, mas Ele também coloca limites. E o amor ele tem que ter limites, né? Imagina um relacionamento, né, conjugal que não tem limites. Imagina um filho que faz o que quer. Será que realmente o pai o ama? Será que de fato a sua mãe o ama? Então o inimigo ataca quando você está ausente. Seja presente na vida do seu filho, na vida da sua filha. Porque se você tem o costume, né, de não estar ali presente, eu vou fazer outras coisas, eu tenho tempo para outras coisas, né? O filho ou filha vai crescer e vai se acostumar com a indiferença. Não estava aqui antes,
agora apareceu do nada, já me acostumei, não faz diferença, não faz falta. E o inimigo ele atua nessa área. Né? Se você não ensinar o que é certo, o mundo vai ensinar o que é errado. Você precisa ensinar o que é certo, de acordo com os valores bíblicos, de acordo com as virtudes do Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, ela não se desviará dele. Então é para você ensinar. Perceba que se tem um contexto, né, no qual a gente pode comparar, né, os pais com o pastor, é esse. Né, porque uma ovelha, ela, no dia do juízo final, ela vai dar conta apenas de si mesma. Mas o pastor ele vai dar conta por rebanho, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele apresentou, né? Se ensinou que era certo, se ensinou que era errado, né? Como lobos travestidos de pastores. E o pai e a mãe têm essa obrigação, você tem essa obrigação, né? De ensinar o que é certo e o que é errado para os seus filhos. Aí a pessoa ela reclama: nossa, mas eu queria tanto que meu filho se tornasse um homem de caráter. Eu queria tanto que a minha filha se tornasse uma mulher decente. Mas a pergunta é: o que você fez na criação? Você estava lá? Será que você impunha limites? Ou você achou que do nada as coisas iriam acontecer perfeitamente bem? Não, dá trabalho. Criação dá trabalho. Vai ter desgaste, vai ter estresse, vai ter conflito, né? Às vezes você vê o que é certo, mas as pessoas ali não pensam da mesma forma. Às vezes há conflitos internos no próprio ambiente, né? Porque são pessoas com criações diferentes. Aí tem intromissão de parentes externos, tem intromissão de vizinho, e você ali lutando, dizendo: olha, mas Deus me mostrou que era certo, o caminho é esse, você tem que se impor. E o texto vai nos dizer, amados, que a família de Davi e a família dos soldados de Davi foi levada, e o texto diz que a ninguém mataram, e poderiam ter matado. Me chama a atenção um milagre, é um milagre incrível isso aqui. Porque Davi, a Bíblia diz isso, que quando Davi ele atacava outros exércitos, Davi matava. Porque era a vontade de Deus: mate os idólatras, mate o povo inimigo. Então é de se pensar, se Davi, quando ataca um exército, ele mata, quando alguém atacar o exército de Davi, vai fazer o quê? Vai matar também. Só que nós vemos a mão de Deus. Deus não deixou. Deus foi misericordioso para com Davi, para com a família de Davi e para com as famílias dos seus soldados. Do ponto de vista humano, a gente entende que Davi não merecia isso, mas Deus interviu. Às vezes, Deus faz coisas na nossa família que nós não merecemos, mas Deus está lá. A verdade é que muitas vezes aquele rebelde merecia morrer, mas Deus não deixou. Aquela pessoa merecia entrar no relacionamento errado, mas Deus não deixou. Já parou para pensar quantas vezes Deus tem livrado os seus, Deus tem cuidado dos seus, poderia ter ocorrido algo pior e não aconteceu. Deus é bom. E às vezes não é porque nós merecemos, é a misericórdia de Deus. Eu ia falar que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Talvez tenha sido a misericórdia de Deus que alguém na sua parentela não foi consumida, não foi destruída. Aleluia. Ah, pastor, mas meu filho, minha filha rebelde está no mundão ainda, mas não morreu, ainda tem chance de salvação. Pense nisso. O diabo não venceu, Deus está no comando. Aleluia. Deus está no controle. E o texto fala, amados, que Davi não cuidou. Como não cuidou, a família foi levada. Isso aqui é um despertar para nós. Cuide. Valorize. Porque se você não valorizar, você pode perder. Isso vale para mães e para filhos. Às vezes a pessoa está lá e vive outras coisas, né? Aí quando o filho cresce, perdeu, não tem mais conexão, não tem mais harmonia, porque não foi acostumado, né? Agora ele casou, ela casou, vai ver a família dela, né? Nem no final de semana quer ver, não manda nem zap, ignora. Temos que falar de assuntos assim, né? É um momento de tocarmos em assuntos delicados, né? Eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas o meu Deus conhece. E Ele sabe o que se passa nos bastidores. Ele sabe o que se passa naquela casa, naquela criação, né? Como você está aqui hoje. Quem sabe passou por tantas crises, tantas mágoas, tantos ressentimentos. A gente costuma sempre falar de mãe, né? Eu vejo músicas que foram cantadas aqui, mas nós sabemos que nem toda mãe soube ou sabe ser mãe. Eu não estou falando isso aqui para afrontar ninguém, eu estou falando mais na palavra. Foi apresentada uma peça aqui de duas mães, eu ia falar de duas prostitutas, duas meretrizes. Dormiram na mesma casa, tiveram bebês em épocas semelhantes. Uma foi estabanada, dormiu e esmagou o seu bebê. Porque nem toda mãe sabe ser mãe de verdade. Se não fosse assim, não teria mãe abortando.
Na França, pela primeira vez na história, as mulheres conseguiram o direito de colocar na Constituição o direito de abortar. Na Austrália também, as mulheres foram para as ruas para protestar pelo direito de matar os seus embriões. Que mundo nós estamos vivendo? E o texto fala que quando Salomão ele dá esse blefe, né? Pega a espada, cortem a criança ao meio, deem metade para uma, metade para a outra. A mãe verdadeira, na hora, né? Não deem o bebê para outra. Isso é amor de mãe, né? Porque eu prefiro ver o meu filho, minha filha viva, mesmo que more longe de mim, mas vai estar bem, com saúde, essas todas as coisas. Já a outra diz a Bíblia, que a outra disse assim, isso mesmo, não vai ser nem meu nem dela. Olha o caráter da outra. Agar é uma mãe que deixa Ismael no deserto, né? Eles falam que ela se afasta. Estava sofrendo, não queria ver o menino morrer e tal. O anjo volta e diz, ei, volte. Deus ouviu o choro do bebê, ouviu o choro da criança, jorrou fonte no deserto. Ismael não iria morrer naquele dia. Seu filho não vai morrer, sua filha não vai morrer. Não vai ter morte eterna para os seus, creia nisso, tome posse. Ainda vai jorrar fonte, ainda tem fonte de vida eterna diante do choro que está acontecendo. Diz a palavra de Deus que levaram consigo, né? Os inimigos vieram, levaram consigo, mas não mataram. As famílias estavam sequestradas, retidas, em cativeiro, mas não foram mortas. Quem foi que fez isso? O inimigo, né? O inimigo espiritual, conduzindo o inimigo físico, né? Vamos pegar a família de Davi e vamos prender, mas não matou. Por quê? Por que Satanás não conseguiu matar? Porque quem está no controle ainda é Deus. O diabo só faz o que Deus permite. Me chama a atenção que na mesa de ceia, a Bíblia fala que estavam Jesus e os discípulos e o diabo entra em Judas. Só que mesmo o diabo entrando em Judas, Judas continuou sentadinho, caladinho, quietinho. Carinha de paisagem, carinha de cordeiro. Quando Jesus olha para ele e diz, ei, o que tiver de fazer, faça depressa. É nesse momento que Judas levanta, sai e vai trair. Ou seja, o diabo entrou, mas ele só conseguiu fazer quando Jesus deu a permissão. Deus está no controle. O diabo só faz debaixo da permissão de Deus. Ele pode ter feito muita coisa, mas ele não conseguiu avançar porque está debaixo da permissão de Deus. Quando Deus chamou Moisés para livrar o povo dos hebreus, o povo de Israel do Egito, o próprio Deus fala, olha, o faraó não vai deixar vocês irem, a não ser que uma mão poderosa o force. Tem coisa, meus queridos, que é só a mão de Deus. Se não fosse, algo pode até estar fora do seu controle. Eu quero dizer isso para as mães. Mas não está fora do controle de papai. Ele continua no controle de tudo. Olha, o nosso Deus é tão grande que às vezes a gente esquece da grandeza do nosso Deus. Nós temos nações poderosas no mundo. Quando você olha para os Estados Unidos, é o exército mais poderoso que tem, não tem como ganhar deles. Você olha para a Rússia, é o exército que tem mais bombas atômicas. Você olha para a China, é o exército que tem mais soldados, que eles são milhões de milhões. Aí você olha para a Inglaterra, para a Alemanha, são exércitos que podem arrasar qualquer país brincando. Aí sabe o que a Bíblia fala no livro de Naum? Que todas as nações juntas, diante dele não passam de nada. Esse é o Deus que você serve. Ele conta as estrelas, ele sabe as estrelas, o nome de cada uma delas, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é tão poderoso, amados, que a Bíblia diz que se ele quisesse, todas as pessoas, toda a humanidade morria ao mesmo tempo. Se ele quisesse, ele tirava o suspiro, todo mundo caía assim ao mesmo tempo. Se ele quisesse. Que poder é esse, né? E você está aí vivo. Você está respirando mais um dia. O coração está batendo mais um dia. Você tem mais um dia para se alegrar. Diz o texto, meus queridos, que Davi estava atacando outros exércitos, mas ele deixou de cuidar da própria família dele. É uma mensagem também de despertamento para nós. Às vezes tem pessoas que estão se preocupando com tanta coisa lá fora e estão esquecendo de casa.
Olha, eu não sou contra as mulheres fazerem a obra do Senhor. Mas não existe isso de você ficar o dia inteiro, todos os dias na obra, e esquecer dos teus que estão lá dentro. Porque a família é o primeiro ministério. Já para pensar como o diabo ataca a família, né? Hoje é uma guerra contra a ideia da mulher submissa, porque é bíblico, né? O homem, muitos homens estão enfraquecidos, contra a palavra de Deus, como tem que ser o cabeça. Não pode mais cuidar do filho, que já vem o conceito tutelar, não pode nada. Palmada, a Bíblia fala que uma palmada não mata, mas pode livrar o teu filho da morte. Porque ele aprende a ser decente, educado, disciplina, valores. Seria mais fácil trazer Bíblias para as escolas do que levar Bíblias para o presídio, não é verdade? Tanta coisa poderia ser resolvida. Olha como o inimigo ataca a família. A família é projeto de Deus. Então Davi estava tão ocupado com coisas lá fora que esqueceu de cuidar daqueles que estavam dentro. Cuidado para não ser você. Está tão preocupado, porque eu tenho que estar na igreja, porque é um ensaio, porque outro dia é culto, porque eu não sou contra você vir para a igreja. Preste atenção, né? Para não confundir o que o pastor está falando. Mas você tem que primeiro cuidar dos seus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está na igreja todo dia. Minha pergunta é, você tem tempo para sua família quanto? Ah, não, porque é Deus. Deus está na sua casa. Você tem que dar amor, você tem que se preocupar, você tem que dar atenção. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Grande Deus. É isso que Deus trabalha. Às vezes a pessoa é tão bem sucedida profissionalmente, né? Está trabalhando, está ganhando dinheiro, mas está perdendo os seus. Dá atenção para tudo quanto é amigo e amiga, mas está perdendo tempo produtivo com os seus. O texto vai nos dizer, amados, que Davi ficou angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo. Chama a atenção que Davi aqui era o líder. Davi estava sofrendo como todo mundo, porque todo mundo perdeu as esposas, ele também. Todo mundo perdeu os filhos e filhas, ele também. Só que Davi não tinha tempo para se preocupar com a dor dele. Porque como ele era o líder, ele tinha que primeiro se preocupar com a dor dos outros. E aqui eu vejo a questão da mãe. Porque muitas vezes a mãe está ali com seus problemas, ela não tem nem tempo de pensar nela, porque ela pensa primeiro nos outros. Ah, porque um filho está assim, o outro filho está assado, né? Às vezes tem aquele que dá mais trabalho, dá dor de cabeça. Vamos ser sinceros, tem gente que não gosta, né, de falar que tem um filho que dá dor de cabeça, mas tem. Quem diz que filhos são iguais? Às vezes sai 10 meninos de um mesmo casal, todos diferentes. Ele vai falar daí quem tem honra, né? Tem um que é aplicado, é estudioso, é esforçado, é zeloso, se preserva e tal. Já os outros é uma bagaceira. E aí as pessoas querem que parar com Jesus na vergonha. Não é, tem que ser justo. Até Deus é justo. Ou você acha mesmo que no dia do juízo final ele vai honrar vocês que estão aqui servindo a Deus e cada um de sua história, seus anos com Deus, da mesma forma de alguém que está caindo bêbado, se degenerando, xingando, com ódio no coração? Não tem como. Deus é amor, mas é fogo consumidor. E você que é mãe, você que é pai, tem que ser justo. Ele tem filhos que ficam revoltados, porque ele vê que ele faz tudo tão certinho, mas ele é tratado do mesmo jeito daquele que é vagabundo, que é alcoólatra, que dá desgosto, que é respondão, que é rebelde. Ei, seja uma mãe justa, seja um pai justo. O texto vai nos dizer, amados, que em tudo isso Davi fortaleceu-se no Senhor. Era um momento muito difícil para Davi e para os outros, porque o texto fala que eles choraram até não ter mais voz. Os estudiosos interpretam esse choro de até não ter mais voz como um choro de luto. Imagina alguém chorar, pare e pense comigo, imagine alguém chorar até acabar a voz. Pensaram, meus filhos morreram, nossas esposas morreram. Eles pensaram, olha, levaram, mas nessa altura já mataram, não tem mais jeito não tem mais solução. É choro de luto. Mas ainda assim, Davi fortaleceu-se no Senhor. Porque não importa o que você esteja passando, não sei como é que está a sua família, não sei se o inimigo carregou a sua família, Deus está dizendo, fortaleça-se no Senhor. E na força do seu poder. A sua força vem dele. É por isso que você está aqui hoje. Às vezes a pessoa deixou uma casa, só Deus na casa. Deixou um contexto lá de brigas, de angústias, de ressentimentos. Vem para a igreja, abre um sorriso amarelo, sorri para dar a paz e o coração está em cargos, está quebrado.
Quem sabe você entrou aqui hoje pensando, nossa, a mãe de todo mundo é boa, mas eu tive uma mãe horrível. Mas Deus é aquele que supre a carência do seu coração. Deus é aquele que conhece o seu interior. A Bíblia diz, né, no livro de Isaías, ainda que uma mãe possa esquecer do filho que amamenta, eu, Deus, não me esquecerei de ti. Oh, glória. Ele não se esquece de você. Ele é poderoso, Ele é amoroso para te perdoar. Ele se preocupa com você. E o texto vai dizer, amados, que uns se aquebrantaram, né, o caso de Davi, e outros deixaram a fúria tomar conta. Diante do problema familiar, diante do inimigo se levantando contra a sua família, quem é você? Você é aquele que está se quebrantando diante de Deus ou está deixando a ira tomar conta, o desespero tomar conta? Mais uma vez nós vemos por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque é muito fácil você reclamar, você murmurar, você desistir, mas ele entende, olha, está na mão de Deus. Quando o profeta Ezequiel é questionado, né? Olha, Ezequiel, acaso esses ossos podem reviver? Eu acho a resposta dele formidável. Senhor, tu sabes. A resposta está na tua boca. É o Senhor que sabe, eu não sei. Ah, mas eu sou profeta. Não, eu não sei, quem sabe é Deus. E o texto fala, amados, que no meio daquela dor, aqueles homens queriam matar Davi. Os próprios homens que estavam com Davi queriam matar, queriam apedrejar. Eram homens que eram soldados de Davi e agora se voltam contra ele. Muitas vezes, no contexto da família, são as pessoas próximas a nós que se levantam contra nós. Jesus disse que o inimigo do mundo se levantaria da própria casa. Quem sabe possa ter mães aqui que talvez não estejam falando com seus filhos, ou filhos que talvez não estejam falando com suas mães. Tem uma relação difícil, conturbada, turbulenta, né? De lançar palavras difíceis. Mas o Senhor está no controle de tudo. E o texto nos diz, meus queridos, que esses homens olharam para Davi. Ah, Davi é o pivô dessa dificuldade toda que nós estamos vivenciando. Mas Davi não olha para os homens, Davi olha para Deus. Deus está perguntando para a sua igreja hoje, quem é você? Você é aquele que está olhando para o homem? Ou você é aquele que está olhando para Deus? Se você olhar para o homem, você só vai aumentar a sua ira, o seu ressentimento, vai olhar para as falhas, para as decepções, para as mentiras, para as incompreensões. Mas se você escolher ser como Davi, ei, olha para Deus. Deus ele é aquele do qual os homens disseram que é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Ei, ele pode dar uma ordem, essa tempestade cessa na sua vida. Ele pode fazer essas ondas enormes virarem uma superfície rasa. Esse é o nosso Deus. O texto vai nos dizer, amados, que Davi ele consulta o Senhor, ele olha para Deus. E ele pergunta, Senhor, eu devo ir atrás dos meus familiares? Ele faz duas perguntas. Eu vou conseguir, eu devo ir e eu vou conseguir. E Deus responde, você deve ir e você vai conseguir. Davi faz duas perguntas e Deus traz duas respostas, porque Deus está dizendo que Ele é Deus de resposta nessa noite. Ele fez perguntas sobre a sua família. Ele fez questionamentos sobre a família perdida, levada. E Deus está dizendo, ei, você vai conseguir restituir a sua família. Você vai conseguir recuperar aqueles que o inimigo levou. E perceba que ele não coloca os seus sentimentos pessoais. Eu quero conjecturar sem ferir o texto. Você já imaginou que já foi na mente de Davi? Davi se mata. Olha o que você fez. Quem sabe o inimigo não colocou isso na mente dele? Você conseguiu perder aqueles que você ama e você fez os seus soldados perder aqueles que você ama. Você é descartável, você fracassou, você falhou. Quem sabe Davi não teve essa vontade? Não, olha, eu vou tirar a minha vida. Mas ele jogou para Deus. Às vezes a pessoa carrega tanta cicatriz, tantas dores, ouvindo tantas palavras negativas, né? Que pessoas trazem, palavras negativas vindas da boca de pessoas próximas, palavras negativas vindas do adversário das nossas almas, já na nossa mente, que você pensa, eu sou descartável, eu fracassei como mãe, ou eu fracassei como filho, ou como pai, não sei. E Deus está dizendo, ei, ainda tem esperança para você.
Como está no livro de Jó, né? Há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, vai florescer. Então Davi, ele joga para Deus. Ele não sabia o que ia acontecer, não sabia se os familiares estavam vivos, mas ele joga para Deus. E quando ele pergunta, devo ir, vou conseguir? Obrigado, meu querido. Deus responde, você deve ir, você vai conseguir. Qual é a mensagem? Davi, não desista. A mensagem de Deus para você nessa noite, ei, não desista da sua família. Não desista da sua parentela. Deus, estou dizendo, não desista, você deve ir. Você deve continuar orando. Não pare de orar. Você deve continuar aconselhando quando tiver uma oportunidade, né? As pessoas não gostam muito de ouvir o Evangelho, porque o Evangelho não é popular, né? Fala que muitos não querem ouvir, mas a pessoa chega, o filho chega, a filha chega, né? Um dia turbulento, um sofrimento, aí o coração já está quebrantado, quer ouvir alguma coisa, aí você tome Bíblia. Aproveitou que se abriu, tome Jesus. Porque essa semente, essa palavra, ela não volta vazia. Você não está falando de você mesmo, está falando dele, do autor da vida. Uma palavra que liberta, que salva, que sara, que transforma. E o texto vai nos dizer, amados, que Davi ele nem tinha começado a procurar. Né? Perceba o seguinte, Davi ele ainda iria reunir os homens, mobilizar os homens para ir atrás do paradeiro da família, da localização da família. Ele não sabia onde estava, então ele tem que reunir os homens e encontrá-los. E quando encontrar as famílias, ele tem que lutar, né? Porque ele não vai conseguir tomar a família de boa. Você não chega diante do bandido e oferece flores e livros, né? Tem que partir para a guerra e lembrando que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Porém, Davi não tinha encontrado a família, nem tinha ido procurar. Era uma conversa entre Davi e Deus. Senhor, eu vou. Deus disse, vai dar certo. Nem tinha começado a guerra ainda. Entre Davi e os sequestradores. A guerra nem tinha começado, mas Deus já tinha dito, vai dar certo. O nosso Deus é um Deus que dá vitória antes mesmo da guerra começar. Antes da guerra começar, a vitória já é sua. A vitória já é do povo de Deus. A guerra nem começou ainda, mas Deus já disse, a vitória é sua. E Ele fala na sua palavra, né? A mim pertence a vitória. Deus vai dizer que ao longo do caminho, ele parte com 600 homens, porém desses 600 homens, apenas 400 continuam a caminhada, vai ter 200 que não vão conseguir ir. Há quem entenda que eles estavam muito cansados, porque era uma viagem longa, há quem entenda que eram pessoas mais velhas, não tinham o mesmo condicionamento físico dos mais novos, há quem entenda que eles estavam cansados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, porque os amalequitas vieram e arrasaram com tudo, eles incendiaram o lugar da família de Davi e dos outros e roubaram. Então, esses homens, ou eles comeram pouco, ou eles não comeram nada. Esses homens ou dormiram pouco, ou não dormiram nada, né? Até porque se eles acharam que já estavam de luto, uma espécie de luto antecipado, né, já estavam crendo que não tinha nada a ser feito, aí a pessoa nem dorme. Que a dor de perder alguém é terrível. E o texto vai nos dizer, amados, que Davi sai com 600, mais 200 não vão continuar, vão ficar. Deus está nos falando, amados, que nessa caminhada que você está, nem todos vão permanecer do seu lado. Nem sempre nós conseguimos contar com o apoio de todos. Mas você vai continuar com o apoio do Senhor. Nem sempre todos vão permanecer. Nem os 12 permaneceram ao lado de Cristo. Né? Teve o traidor, teve o Tomé que não cria, teve Pedro, né, que se antecipa para dizer, Senhor, estou pronto até para morrer por ti. Deus olha para ele, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Né? Desde que muito fala e pouco faz. Nem sempre a gente vai contar com todo mundo. Vai ter pessoas que a gente não vai poder contar. Não fique focando a sua esperança no homem. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Mas crê no Senhor. Deus é poderoso para tirar aquele coração de pedra e colocar coração de carne. Conforme está escrito em Ezequiel, Deus ainda liberta
O Jesus que nós pregamos aqui morreu na cruz do Calvário pelos teus, por você. Ele pode libertar, Ele tira a soberba e coloca humildade. Ele tira a cegueira e faz alguém enxergar a verdade do Evangelho. Ele tira o seu choro e coloca um sorriso no seu rosto. É com Ele que você tem que contar. A gente fica olhando muito para as pessoas. Esperando de pessoas que não podem fazer nada por mim e por você. É aquela velha história, tem gente que diz, pastor, só Deus na causa, todo mundo fica porque Ele pode. Se é Deus, só Ele pode. Talvez se fosse eu não poderia. O que eu posso fazer por você? Mas Ele pode. O texto vai nos dizer, amados, que no meio do caminho, Davi encontra com um jovem egípcio. E esse jovem egípcio, ele foi abandonado pelos amalequitas, que são justamente esses que sequestraram os familiares de Davi e do exército de Israel. E esse jovem egípcio, ele sabe o paradeiro da família de Davi, porque Deus é um Deus de resposta. Primeira coisa que me chama a atenção, quando ele encontra com esse jovem, é que o jovem fala, olha, eu fiquei doente. Faz 3 dias que eu fui abandonado porque eu fiquei doente. O jovem era o quê? Era um escravo, era um servo, era um funcionário. E a gente sabe que quando a gente fica doente, a gente não consegue trabalhar da mesma forma. Né? Tem gente que até consegue, se esforça, mas tem gente que não dá. É como, por exemplo, você querer trabalhar no pesado e estar com dor de coluna, não funciona, vai ficar entrevado. Né? Não é que você não quer, é que você não consegue, é diferente. E aí tem gente que descarta, o lamento, né? Você vai ser demitido, você vai ser descartado porque você não tem mais serventia para nós. Enquanto você serve, você está aqui. Não serve mais, tchau. E às vezes nós estamos como aquele jovem egípcio. Nós somos descartados, não nos sentimos descartados, porque não é você que é importante, é a importância que é o serviço que você oferece. Às vezes não é você que é importante, é aquilo que você faz que é importante. Se você não faz mais, alguém não te considera mais importante. E lamentavelmente muitas mães passam por isso, né? Enquanto a mãe está ali fazendo os carinhos, os zelos, né? Se importando, dando recurso material, um filho acha importante. Se a mãe diz o não compactua com coisa errada, o filho vai e abandona a mãe, abandona o pai. Quantos não passam por isso? Não era eu que era importante, era o que eu fazia. Você diz um monte de sim, tá tudo bem. Você diz um não, você não presta mais. Você já não serve mais. Isso se encaixa em várias áreas da nossa vida. Os amalequitas descartaram. Porém, a Bíblia fala de um centurião romano que ele se importava tanto com o servo dele que ele foi atrás de Jesus, dizendo, Senhor, eu tenho um servo. Né? Ele mandou um mensageiro dizendo, eu não sou digno. Olha, Jesus, eu estou com um servo doente em casa, mas eu não sou digno de te receber na minha casa. Ele fala isso por respeito a Cristo, porque na tradição judaica, o centurião ele era romano. Jesus era judeu, e um judeu não podia adentrar o mesmo teto que um não-judeu. Então ele respeita, olha, eu sei que o Senhor não pode vir na minha casa, mas eu sei que Tu és o Cristo, o Messias, o Todo-Poderoso. Dá uma ordem, se tu der uma ordem, uma palavra, o meu servo será curado. O servo foi curado. O centurião se importou com o seu servo como se fosse um filho, né? Meu servo está doente, eu vou atrás de cura. A gente vê, amados, que tem pessoas que se importam e pessoas que não se importam. Tem mães que se importam, mães que não se importam. Tem filhos que se importam, filhos que não se importam. O mundo é assim. E para tudo o remédio é o mesmo, é Deus. Só Deus. Para mudar, para entrar. O texto vai nos dizer, amados, que aquele egípcio sabia o paradeiro da família de Davi. No meio do deserto, Davi encontra um servo egípcio que foi abandonado pelos amalequitas e ele tem a resposta que Davi e os seus precisavam. O que é um deserto? É onde não tem nada. Não tem água, não tem sombra, não tem nada, mas ali foi o lugar que Deus escolheu para dar a resposta. Eu não sei qual é o deserto que você está vivenciando, mas nesse deserto aí, nesse meio de nada, vai ter resposta de Deus. Vai ter direcionamento de Deus. Deus vai criar uma situação, uma estratégia que algo vai ser transformado na sua vida. E o filho pródigo vai retornar para a casa do pai, vai retornar para a casa da mãe, né?
vai abandonar aquela vida de prostituição, de bebida, de alcoolismo, de homossexualismo, de intriga, do que for, e vai vir para a presença de Deus. Creia nisso. Eu estou aqui para lembrar que você é um vencedor. Amados, o diabo, ele sabe que é um derrotado. A Bíblia declara isso, né? É só você ler até o final da Bíblia, você vai ver que ele é um derrotado. Ele já sabe que o destino dele e dos seus anjos caídos e dos seus seguidores é o lago de fogo que arde com enxofre. Ele sabe que é um derrotado, mas ainda assim ele não desiste. Isso me chama a atenção. Ele sabe que é um derrotado, mas todo dia ele quer derrubar, ele quer entristecer, ele quer angustiar, ele quer deprimir. E você? Você, a minha Bíblia diz que em Cristo você é mais do que vencedor. Não desista. Não pare. O Senhor ele está contigo. Principalmente meus queridos, que ali, esse servo egípcio, ele passou a integrar o exército de Davi. Perceba que Davi ele pergunta assim para o egípcio: a quem você pertence? Só tem duas respostas, né? Olha, eu faço parte dos amalequitas. Ou, eu fazia, mas eu estou disposto a fazer parte do exército de Davi. Olha que interessante, só tem duas respostas, ou sim ou não. Você é dos inimigos, ou você quer fazer parte do meu exército, o exército de Davi. E Jesus, no Novo Testamento, ele é chamado de filho de Davi. E hoje isso vale também, simbolicamente falando. Só tem dois exércitos, os das trevas e os da luz. Ou você pertence ao inimigo, ou você pertence ao exército de Cristo. Esse egípcio que foi descartado do inimigo, ele é aceito por Davi e pelo exército de Israel. Às vezes, para um, você é descartado, você não tem valor. Mas para outra pessoa, alguém te valoriza, alguém te reconhece, alguém passa a te merecer. Isso aqui é uma lição para renovar o seu coração. A gente fica perdendo tanto tempo focando em quem não valoriza a gente, não reconhece você, né? E tem alguém que valorizaria você. O que alguém não valoriza, o outro valoriza. O que alguém descarta, o outro acolhe. O jovem egípcio agora, opa, estou me alistando no exército de Davi, eu quero ficar aqui. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Davi encontra e recupera os seus filhos, recupera as suas filhas, recupera a sua esposa, cada um recupera os seus familiares. O final é um final de restituição. Você vai conseguir restituir aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desgarrados. E eu quero finalizar, quero trazer só mais uma lição. Davi, ele recuperou as mulheres, os filhos, as filhas, os pertences, e ele pegou esses pertences e começou a distribuir para todos os lugares que reconheceram ele. Davi havia sido levantado como rei de Israel, e Davi ele foi ungido 3 vezes. Era algo tão de Deus que não foi uma unção só, né? Ele foi ungido por Israel, pelo povo de Hebron e tal. E quando ele colocou a mão num monte de posse e pertence dos amalequitas, ele começou a distribuir. Sabe o que é isso? É honrar aqueles que te colocaram lá. Davi honra aqueles que colocaram ele como rei, que aclamaram ele como rei. E aqui vai uma mensagem para você que é filho, filha. Davi, num momento de reinado, de vitória, ele começou a honrar aquelas pessoas, aquelas regiões que queriam ele como rei, que aclamaram Davi como rei. Quando você chegar lá em cima, não esqueça da sua mãe. Quando tudo der certo, não esqueça da pessoa, né, que trocou suas fraldas, que te alimentou, que te exortou, que te bateu porque você merecia, você era uma terra seca, uma terra rebelde, né? Você dava trabalho, seja sincero, examine-se o homem a si mesmo, né? Estamos na presença de Deus, não sejamos mentirosos. Honre. Quando Davi chegou lá em cima, ele honra aqueles que lembraram de Davi quando Davi não era nada. Às vezes é a nossa mãe que lembra de nós quando a gente não era nada, quando você não tinha faculdade, quando você não tinha sido aprovado no concurso, quando você não tinha casa própria, não tinha filho, não sabia de fazer nada. Era ela que estava lá, ó, dizendo, olha, eu quero isso para você, eu quero isso para você, eu torço por você. Honre aqueles. Às vezes é só uma atenção que ela quer, no meio de um mundo tão tumultuado. Tem tempo para os amigos, para os seus hobbies, não
não tem tempo para ela. Honre aquela que Deus colocou na sua vida. Amém? Ah. Eu agradeço essa oportunidade de Deus.